O real motivo de Luiz Castro não vir mais pro Atlético, Pedro Caixinha aparece como opção e o nome que a gente apurou que volta à pauta do Atlético dá um desânimo completo. Esse é o nosso jogo rápido de volta aqui no canal Bica Galo. Depois da vinheta eu volto para trazer todas as informações para você. É duro, meu filho. Bom, antes de mais nada, chega aí deixando aquele like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, jogo rápido, vídeo curtinho aqui, informação rápida, ligeira, pra você que tá afim de saber o que tá acontecendo com o Atlético. Bom, a primeira coisa, ontem, inclusive, estávamos ao vivo na live do Jeves, com mais de 800 pessoas, quando de repente a Itatiaia dá a notícia de que o Atlético desiste da contratação do Luiz Castro sobre a informação, né, ou sobre o motivo de que o Luiz Castro teria um vínculo ainda com o Al Nassr, clube o qual foi demitido, ele foi demitido em setembro desse ano de 2024, então já tem aí setembro, mês 9, 3 meses praticamente que ele foi demitido e teoricamente não conseguiu se desvincular da equipe árabe, onde ele teria um contrato a cumprir, né? Muito estranha essa informação. O que a gente sabe é que ele tinha um dinheiro que ele recebia, né? Que era o salário que ele tinha lá no Al Nassr, ele recebia esse salário como se fosse um seguro-desemprego. A gente noticia dessa forma, porque é mais ou menos assim que funciona. Ele foi demitido e continuou recebendo salário. E segundo a Itatiaia, ele não conseguiu se desvincular da equipe do Al Nassr, né? A informação que a gente conseguiu apurar, primeiramente quem trouxe isso foi o Samuel Rezende, o pessoal lá do No Ataque, Samuel e Lucas Bretas, né, grandes parceiros aqui, de que o real motivo não seria esse especificamente do vínculo com o Al Nassr, tá? E começou a surgir algumas especulações e tal, e conseguiram trazer informação de que haveriam outras situações. A gente avançando nessa apuração, o que a gente descobre é o seguinte: assim como aconteceu, eu preciso voltar um pouco no tempo para te explicar, para te contextualizar sobre esse momento atual, tá? E aí eu falo do Eduardo Cudê, né? Vocês vão lembrar bem do Cudê, que na época ele jogou tudo no ventilador, falou dos donos, falou um monte de coisa e tal, que não agradou algumas pessoas lá dentro do clube, né? Foi até depois daquele jogo de estreia na Libertadores contra o Libertad, que o Atlético perdeu em casa, e o Cudê ele acabou jogando muita coisa no ventilador. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque, teoricamente, este teria sido também o motivo do Luiz Castro não aceitar vir para o Atlético. Tava tudo certo. Ontem na live eu trouxe uma informação exclusiva de que viria com um contrato de 2 temporadas. Tava tudo certo. Já trocavam minutas de contrato. Era só assinar o contrato e ser anunciado como novo treinador do Atlético. Mas, antes de assinar o contrato, ele pediu que garantias dos investimentos, das promessas, das questões que foram alinhadas ali de acordo com as exigências, com os pedidos que ele fez antes de fechar com o Atlético, elas tivessem um registro formal, um preto no branco, uma assinatura em contrato, cláusulas previamente já explicando, detalhando tudo que foi acordado naquelas reuniões. E, teoricamente, o Atlético não teria aceitado colocar essas garantias desses investimentos em contrato, e isso fez com que o Luiz Castro desse para trás na negociação e falasse: olha, dessa forma eu não vou, e a diretoria teria então retirado a proposta ao Luiz Castro e a negociação teria caído por este motivo. Particularmente, eu acho que é muito complicado você prometer algo em reunião, se assim de fato aconteceu, e não cumprir, não aceitar colocar em contrato. Por que você não aceita colocar em contrato? Porque você não vai cumprir a promessa? Ou teria outro motivo para não aceitar colocar em contrato algo que você previamente já combinou? O combinado não sai caro. Mas no futebol nada pode ser verbal, nada pode ser de boca. Tudo tem que ser formalizado, assinado, né, autenticado, enfim. Então, se não aceitaram, é uma questão muito estranha. Na minha opinião, é muito estranho tudo isso. E assim como as coisas no Atlético, elas têm sido muito estranhas, né? A comunicação é péssima, ninguém aparece para falar nada. O clube só fala que trabalha em silêncio, mas está trabalhando. Eu tento falar aqui com as pessoas que eu tenho contato, algumas respondem, mas de uma forma muito lacônica, né? Muito assim, vaga. Não fala o que está acontecendo, se o planejamento tá, se não tá, só fala que estão trabalhando em silêncio. E assim, particularmente eu acho péssima essa forma de comunicar, ou melhor, de não comunicar com o torcedor e com a imprensa. Por que eu falo essa questão da imprensa? Porque a imprensa é a interlocutora entre o clube e o torcedor.
É através da gente que vocês ficam sabendo das notícias, é através da gente que vocês ficam sabendo de informações, de que o clube está trabalhando, como o clube está trabalhando, haja vista que é um dos clubes, se não for o mais fechado de todos do futebol brasileiro para informações. Então, beleza, vamos trabalhar em silêncio, mas nós não vamos falar absolutamente nada. Então, tudo que falar na imprensa a gente não tem responsabilidade nenhuma, porque nada está sendo oficializado. Particularmente eu acho muito ruim essa forma de conduzir, e se lá no Atlético eles entendem que esse é o modus operandi correto e todo mundo entende que não é, todo mundo entende que é o contrário, talvez deveriam repensar a estratégia e ver que às vezes o erro ele tá interno e não tá externo. Fato é que o Luiz Castro não vem pro Atlético e segundo a apuração da Itatiaia, o Caixinha, Pedro Caixinha é o nome da vez, o Caixinha que... ele teve uma negociação avançada com a equipe do Grêmio, estava tudo certo para assinar, aí o Grêmio teria descumprido algumas cláusulas prometidas para o Caixinha, pelo menos colocou em contrato, né? E aí o Caixinha não topou. Aí, teoricamente, a negociação foi encerrada. Aí, nas últimas horas, eles voltaram a se entender, tiveram novas reuniões e o Caixinha voltou a ficar perto novamente de assinar pelo Grêmio. Já tem contrato pronto, já está tudo certo, é só assinar e ser anunciado, assim como era o caso aqui do Luiz Castro. Então, acho muito difícil que o Caixinha venha para o Atlético. No futebol, nada é impossível. Eu não estava ontem falando de 2 anos de contrato e, de repente, no meio da live, não vem mais? Acontece. E é o que eu falo sempre, eu não tenho a caneta aqui para fazer nada. Eu tenho a informação, tenho a apuração, o senso jornalístico e a responsabilidade com o torcedor e a torcedora atleticanos. Então, assim, o Pedro Caixinha acho muito difícil e o nome que a gente apurou, que volta à pauta do Atlético, é do Antônio Oliveira, que foi técnico do Corinthians até o meio da temporada. Deu entrevista recentemente falando que, acho que foi até ontem, anteontem, deu uma entrevista, se bobear foi até para Itatiaia mesmo, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas eu acho que foi para Itatiaia, falando de que o trabalho que fizeram no Corinthians foi extraordinário, né, sendo que não foi um trabalho bom, ele quase rebaixou o time, deixou o time muito mal das pernas, o Ramon Dias que chegou lá e resolveu tudo, logicamente com o Fabinho Soldado, com os reforços e tudo, mas que começou a ganhar lá e chegou a Libertadores, então fez um trabalho péssimo no Corinthians, não tem autocrítica para falar isso, e falou que voltará em breve, né? As informações é que ele negociou com o Vasco, que fechou com o Carille, com o Santos, que ainda está sem treinador, né? Falaram de Cuca por lá, mas não teve nada certo, e teoricamente, segundo a informação que eu recebi, teria voltado à pauta do Atlético nas últimas horas. Eu faço um pedido aqui público à diretoria, acredito que eu posso falar em nome da massa atleticana. Não tragam o Antônio Oliveira para ser treinador do Atlético. Ele não é um treinador do tamanho do Atlético e ele não representa o que a torcida entende como um treinador que tem capacidade de fazer o Atlético conquistar, de trilhar um caminho vitorioso e de conquistar títulos, vaga em Libertadores, voltar ao patamar que nos foi tirado em 2025. Não tragam o Antônio Oliveira. É um tiro no pé que vocês vão trazer aí se acontecer de fato isso. Então vamos aguardar aí. Na Trinca de Ferro hoje a gente volta com mais informações, quem sabe já com o nome do novo técnico definido no Galo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Essa é o nosso jogo rápido de hoje, esse nosso vídeo rapidão. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tamo junto. Eu sou Marco Geves e eu fui.